Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. Episódio 98. Está perto de chegar ao episódio 100. Eu que achava que eu ia desistir de gravar esse negócio no segundo episódio, eu já estou perto do episódio 100. Eu não sei se depois do 100 eu paro. Não vou parar não. Mas é difícil. Você tá toda semana gravando episódio sem faltar, né? Então, antes de eu continuar falando, você que tá ouvindo no Spotify, confira se você tá seguindo. Confira se você deu 5 estrelas. Tá ok? E se você ouve no YouTube, se inscreva. Curte. Compartilhe. Você também que tá ouvindo no Google Podcast, compartilhe. Siga esse podcast. Em qualquer lugar que você esteja ouvindo esse podcast, ouvindo essa minha voz, eu só quero que você compartilhe para o seu melhor amigo, ok? Eu tava falando o quê antes de pedir para você compartilhar esse podcast? Eu não sei. Como eu sempre falo, você que está ouvindo pela primeira vez, esse podcast não tem roteiro algum. Então, eu só me sento aqui, ligo o meu notebook, dou REC e começo a falar. E hoje eu tô gravando na cozinha e eu não sei se vai pegar o barulho da geladeira. Tá um barulho aqui. Eu acho que eu vou colocar o microfone aqui próximo da geladeira para ver se você ouve. Enfim, se você não ouviu, o microfone é bom. E tô gravando aqui na cozinha e tem uma gata nos meus pés. Aliás, aonde eu me sentar aqui em casa, essa gata fica nos meus pés. Quando não é mordendo, brincando, é dormindo, né? E ela tá aqui olhando pra mim. Sim, é porque essa semana eu e minha esposa estavam chegando em casa e a gente viu um gato recém-nascido que foi abandonado, sabe? Jogado. Aquele pessoal que o gato dá cria e ele joga a cria fora, né? Então minha esposa recolheu, né, a gata e trouxe para dentro de casa. E parece que essa gata é muito apegada a mim, porque quando eu me sento, ela fica nos meus pés. Aí eu tô aqui. Tá engraçado que eu tô falando aqui com vocês e ela olhando pra cima pra mim. Esses olhos azuis. É uma gatinha pretinha. Aqui no papo. Aqui perto do peito dela. Pelo branco. Então ela é toda preta e só um pedacinho aqui do pelo no peito é branco. Eu achei interessante, nunca vi gato com essa. Ou é todo a preto ou é preto e branco, sabe? Tudo listrado e aqui não, é só uma manchinha branca. E eu coloquei o nome dela de Chiquinha Gonzaga.
Porque, não sei, quando eu coloco o nome em gato é sempre alguma coisa, algum nome engraçado. Eu gosto que seja engraçado. Então é Chiquinha. Né, Chiquinha? Né, Chiquinha? O programa hoje. Você não mia, você só miava nos primeiros dias. Agora é silêncio. E ela miava até ficar rouca. Ela ficava rouca. Miado rouco. Sim, ela mia às vezes quando ela vai lá pra fora. Ai, ela me arranhou agora. Ela tentando subir nas minhas pernas. Chega pra cá. Mi. Mi no microfone. Mi. Ai. Mi no microfone. Ai, Mi. Ai. Mi. Então solta o microfone. Vou botar assim. Ai. Tá bom. Sim, você que está ouvindo pela primeira vez, esse podcast não tem roteiro, não tem tema. E eu posso falar qualquer coisa que me venha na cabeça, ou eu geralmente comento alguma notícia com minha imensa sabedoria e conhecimento que foi deixado por gerações. Não fez muito sentido o que eu falei agora, mas hoje eu tô me sentindo diferente do que ultimamente eu sou nos últimos episódios. Espera aí que eu vou só fechar aqui a porta. Voltei, fechei a porta. Sim, o que eu tava dizendo? Hoje eu tô estranhamente bem. Estranhamente bem. Eu tô bem, mas é estranho a sensação de eu estar bem. Tá entendendo? Não, é porque hoje eu comecei a usar a medicação que o psiquiatra me passou e é tipo bota 2 gotinhas embaixo da língua, tá entendendo? E eu pensei, aí depois eu reparei que na caixa é tarja preta, ou seja, eu nunca tinha tomado nenhum medicamento tarja preta. E eu tô extremamente bem. Tipo, não tô. Parece como se fosse um passe de mágica. Tipo, eu tava triste. Coloquei 2 gotinhas embaixo da língua. Com meia hora eu tava, sei lá, sorrindo. Aliás, eu geralmente eu sorrio, mas é que nem aquela história do palhaço triste. Ele ri, faz os outros rir, mas ele não tá feliz. Mas agora a sensação estranha, parece que eita, o que foi que eu fiz? Parou aqui? Não, tá gravando. Eu sei que eu tô bem. É estranho o jeito que eu tô agora, mas pelo menos eu tá bom. Como eu disse, eu posso falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. E também eu leio a notícia e como todo episódio eu leio notícia, e hoje eu vou ler mais uma vez
fazendo propaganda do The News, ok? Não tem um patrocínio, mas como eu uso, eu gosto de ler notícias diariamente, toda manhã, quando eu acordo, eu abro meu e-mail, leio as principais notícias que o The News me manda por e-mail. E a notícia da sexta eu não abro, que é para mim ler na gravação do podcast, tá entendendo? Então, de segunda a quinta, eu leio os e-mails com as notícias que o The News me manda, e na sexta de manhã eu não leio, porque eu deixo para ler na gravação desse podcast. Então, vem algumas notícias do dia, né? Então, cada dia da semana vem algumas notícias no seu e-mail. Então, você só vai no site deles e cadastra teu e-mail, e todo dia você recebe e-mails. Então, a primeira notícia aqui do e-mail que eu recebi do The News da sexta-feira. Lembrando que esse podcast eu sempre gravo na sexta e posto sempre no sábado, né? Então hoje é sábado, 19/11. Então, primeira notícia. Eu não queria ler essa notícia. Eu tenho medo que talvez ao ler essa notícia esse podcast caia da plataforma. Mas é só a notícia que eu tô lendo. Quer dizer, eu ainda nem li. Mas vamos lá. Guerra na Ucrânia vira laboratório para armas do futuro. Ok. Desde as batalhas de espadas vistas em Game of Thrones. Ok. Até os conflitos armados em Resgate do Soldado Ryan, as telas do cinema e a realidade pode estar entrando em um novo capítulo quando o assunto é guerra. Ok. Ainda que boa parte da batalha na Ucrânia seja nos moldes tradicionais de guerra, aqui tem entre aspas, novos avanços tecnológicos estão mudando a aparência do combate. Quando tropas ucranianas estavam avançando contra as forças russas no sul do país, Kiev enviou para o campo de batalha uma arma valiosa e diferente dos foguetes e canhões que você deve estar imaginando. Tá, diga logo. Chamada de Delta. O armamento era um sistema de informação online em tempo real, no qual tropas militares e até cidadãos comuns podiam rastrear e compartilhar informações. Tá. O sistema de informação chamado Delta. Tá. Não estou entendendo muito bem, mas tá, vamos ler aqui. Além dele, a estrutura militar do conflito envolve barcos operados por controle remoto. Legal. É como se fosse um drone aquático, né? Ai, Chiquinha, para de morder meu pé. Essa gata só vive nos meus pés. O pior que minha esposa pegou essa gata dizendo, não, vamos pegar e levar para casa, mas procurar alguém que queira ela. Mas ninguém quer e vai ficando por aqui. Sim, voltando aqui. A estrutura militar do conflito envolve barcos operados por controle remoto, armas antidrones
e uma versão modernizada de um sistema de defesa aéreo fabricado na Alemanha. Aí tem um link aqui que puxa para outra matéria que eu não vou ler. Pensando... Ai, chiquinha. Mordendo meu... Para! Cadê? Pensando no futuro, esses testes de armamentos na guerra da Ucrânia estão ajudando a autoridades de defesa dos Estados Unidos a decidir como investir verbas militares nas próximas décadas. Com o uso crescente de aeronaves e barcos operados remotamente, especialistas afirmam que os conflitos do futuro usarão o máximo de drones e um mínimo de humanos. Serão os nerds os próximos heróis da guerra? Não sei. Cadê? Tá bom. Próxima notícia. Antes de passar para a próxima notícia, o lado bom que o avanço dessa tecnologia é que sei lá, não sei se tem um lado bom. Ele diz aqui que não vai ter tanto humanos no combate. É só os caras nerdola com controle remoto. Parece estar no videogame brincando de guerra, só que não é videogame, é uma guerra. Então, eu não sei. O pior é que a maioria das tecnologias que a gente usa hoje foi criada em meio à guerra, né? Até se eu não me engano, o Wi-Fi foi criado para guerra, né? Então, infelizmente, é a partir da guerra que evolui muita coisa tecnológica. Vamos lá. Próxima notícia. Moraes bloqueia contas de suspeitos de financiar manifestações. Tá ok. Depois do passeio em Nova York, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloqueou as contas bancárias de 43 empresas e empresários suspeitos de terem financiado atos contra o resultado das eleições. Contextualizando, ontem completou 18 dias consecutivos de manifestações, a principal delas em frente ao QG do Exército em Brasília. O que é o QG do Exército? Eu sinceramente eu não sei, eu vou pesquisar. QG do Exército em Brasília. Vamos copiar aqui o texto e pesquisar. Botar aqui o que é. Base administrativa do Quartel-General do Exército. QG é Quartel-General do Exército. Por que não fala Quartel-General do Exército em Brasília? Coloca QG. Se você tá colocando as iniciais de Quartel-General, porque o nome Exército também não tá na inicial. Se você vai falar inicial, coloca QGE. Aí bota QG do Exército. Ou você coloca tudo é só as iniciais, ou você fala todas as palavras. Você não vai colocar iniciais, só a metade, né? É Quartel-General do Exército. Aí coloca as iniciais, só Quartel-General. Aí fica QG. Bota QGE. Se vai colocar inicial, coloca direito. Tá entendendo? Enfim, bora aqui. Em geral, as pessoas se opõem à eleição de Lula, contestam o processo eleitoral eletrônico e traz pedidos de intervenção militar. Pra que protesto?
A gente tem que aceitar o resultado, independente se foi fraudado ou não. Você tem que aceitar e pronto. Por quê? Porque nada vai mudar. O Brasil é a mesma coisa há mais de 30 anos. Muda só o avatar. Muda só o personagem lá que a gente chama presidente. O presidente nada mais é do que um avatar de alguns tentáculos que estão atrás do poder, que ninguém enxerga. Aí a gente fica brigando pelo avatar e nada mais é do que uma marionete. Então, independente de quem seja o avatar escolhido da vez, ele basicamente não manda em nada. Quem manda é quem está por trás. É os tentáculos. É isso que eu acho. Então, independente se é fraudado ou não, independente de quem ganha ou não, nada vai mudar. Então, para que fazer manifestação? É que nem eu penso que nem aquele meme de uma criança no meio de uma manifestação. A repórter pergunta que se vai mudar, a menina faz não, vai não. É essa minha interpretação do meme. que é horrível. Ai. O ministro classificou os atos como criminosos e afirmou que as informações dadas pela PRF é assim que coloca iniciais. Você coloca todas as palavras as iniciais e não duas palavras com as iniciais e a terceira a palavra por extenso inteira. Tá entendendo? Então é PRF. Apesar de eu não saber do que se trata também. E eu não vou pesquisar. Cadê? Afirmou que as informações dadas pela PRF indicam que as estruturas seriam bancadas por empresários, desde refeições, banheiros e barracas até caminhões. Em sua visão, o potencial danoso das manifestações ilícitas fica absolutamente potencializado considerada a condição financeira dos empresários apontados. Potencial danoso de manifestações ilícitas. Estou tentando interpretar aqui. Manifestações ilícitas. O que seria uma manifestação ilícita? Assim, não é que eu concorde que esses malucos estejam fazendo manifestação. Mas numa democracia eu não sei nem mais falar. Eu acho que foi o remédio que eu tomei agora. Pode-se fazer manifestação, não? Eu acho que manifestação ilícita se na manifestação os caras tá quebrando tudo. Aí é ilícito, né? Mas se você não tá lá de forma pacífica, sem quebrar nada, eu acho que é só uma manifestação. Uma manifestação ilícita e já não concordo. Mas enfim, eu vou pular de notícia, eu vou para a próxima, porque eu evito ler e comentar notícias de política e de guerra. Mas, como eu estou usando o The News e eu estou só lendo as notícias que estão aqui na ordem do timeline aqui do The News que eu recebi no e-mail da sexta-feira. Então, vamos comentar, né? Então, próxima notícia.
TikTok contratando Musk sendo Musk e greve no Starbucks. O que uma tem a ver com a outra, não sei, mas vamos ver aqui, né? Indo contra a maré após demissões em massa no Twitter e na Meta. Na Meta eu comentei no episódio passado, episódio 97, que você não ouviu, volte lá depois de terminar esse episódio, você ouve o episódio 97. A equipe do TikTok em São Francisco está procurando dobrar o seu número de funcionários, alfinetando Elon Musk. O CEO da empresa afirmou que não precisa demitir metade da força de trabalho para atingir os níveis de eficiência que pretende. Os talentos que perderam emprego no setor de tech já sabem para onde mandar currículo. O cara do TikTok mandou uma indireta dessa. Direta não, direta. Mandou uma direta. Né? Se tem um CEO de outra empresa demitindo e o outro CEO de outra empresa da mesa ramo de negócio, digamos assim, tá contratando, pegar os currículos, cara, né? Eu faria isso. Ou não. Ou pelo menos aqui é só uma ironia, né? Por mais que ele nem queira esses currículos, ele vai falar só por questão de ironia. E por falar em Elon Musk, o bilionário causou polêmica ao enviar um e-mail aos seus funcionários informando que para continuar no Twitter, todos deveriam aceitar uma cultura de trabalho extremamente dura. O que seria uma cultura de trabalho extremamente dura? Quando eu penso uma cultura de trabalho extremamente dura, eu penso, eu imagino logo um cara com uma enxada na mão, capinando um lote. Isso é o que vem na minha mente ao ler cultura de trabalho extremamente dura. É o que vem na minha cabeça. Logicamente que não é isso que Elon Musk está pensando, né? Mas que para mim, cultura de trabalho extremamente duro é um cara com enxada captando um lote. E também vem outra profissão na mente. Ao falar de cultura de trabalho extremamente duro, vem na mente a profissão de ser professor. Eu acho que ser professor é mais duro do que capinar um lote com a enxada cega. Eu acho que é mais digno o cara que trabalha de gari do que as pessoas que trabalham sendo professores. Aqui na rua de casa tem uma empresa de limpeza urbana, ou seja, em frente de casa passa muitos garis. E eu fico olhando os garis passando, eu fico olhando. Esses caras têm um trabalho mais digno do que o meu, que é dar aula. Isso eu garanto. Eu tô até pensando em mudar de profissão, deixar de ser professor e mandar currículo para a empresa de gari. Com certeza eu vou ganhar mais do que eu ganho dando aula. E eu vou ter menos ansiedade. Vou ter menos ansiedade social, vou ter menos
ataque de pânico. Com certeza, trabalhando de gari, eu não vou ter febre emocional. Talvez eu pare até de tomar tarja preta, sendo gari. Tô pensando nisso. Não sei. E talvez, se eu for gari, a primeira coisa de papel que eu vou colocar no lixo pode ser até o diploma que eu tenho. Ai. Cadê? Voltando aqui. Após o ultimato, centenas de trabalhadores usaram a rede social para dizer que estavam deixando a empresa. Peraí. Os caras que trabalham no Twitter recebeu um e-mail de Elon Musk dizendo que para continuar no Twitter teria que trabalhar mais duro. Ou seja, os caras não querem trabalhar mais duro e para se demitir, para deixar o emprego deles no Twitter, o que eles fazem? Eles usam o Twitter. Eles usam o Twitter para falar que vão cair fora da empresa, ou seja, do Twitter. O cara trabalha no Twitter e vai falar que vai deixar a empresa, de trabalhar na empresa, falando no Twitter. Eu tô tentando, sei lá, é meio engraçado. Muito engraçado. Aí aqui tem outra, aí a matéria continua, já pula para Starbucks. Que a matéria ele fala de TikTok, Starbucks e Twitter numa matéria só. Enfim, associa tudo aqui. Então o próximo parágrafo agora já é Starbucks. Tá entendendo? Aí diz assim: Starbucks workers unite. United. Starbucks works united. É assim que pronuncia united. Eu não sei. Eu acho que pronuncia assim. Em sua maior ação trabalhista, ontem cerca de 2.000 funcionários da Starbucks entraram em greve nos Estados Unidos, querendo chamar a atenção para uma suposta repressão sindical. Os trabalhadores escolheram o Red Cup Day para fazer a paralisação, um dos dias mais movimentados do ano para a empresa. O que seria o Red Cup Day? Estou curioso, vou procurar aqui o que seria o Red Cup Day. Cup Day. Ou seja, os caras fizeram greve nesse dia. Mas para mim saber o impacto dessa greve, eu tenho que entender o que é esse Red Cup Day. Parabéns, eu pesquisei aqui e fui para a matéria em inglês, que eu não vou saber. Vou digitar de novo. O que é? Você pesquisa assim. O que é? Eu não só coloco não. Red Cup Day. Red Cup. Eu digito lentamente e eu digito falando porque eu tenho dislexia. Então, se eu tava falando fora tava falando errado aqui, eu tava segurando o microfone ao contrário. Será que... Porque a cápsula tá desse lado aqui. Aí eu tava falando aqui, ó, do lado aqui. Eu não sei se tá mudando a sonoridade aqui da captação da minha voz. Eu sou
sei lá. Então, se tiver mudado, vai ser boa parte do podcast. Cadê? O que é? Red Cup Day is back. Só tem texto em inglês. Eu não sei inglês. Cadê? Vamos ler. Eita. Não. O que eu fiz? Vamos ler aqui em inglês. With the season of Starbucks holiday drinks underway, the coffee chain is the eu não sei o que. Enfim, pelo que entendi, o Red Cup Day é um dia importante aí pro Starbucks e é o dia que eles têm mais movimentação no Starbucks e provavelmente é o dia que vende mais. Aí os caras... cadê? 2.000 funcionários fizeram greve. Tá chato hoje. Tá chato. As notícias estão chato. Cadê? Mais de 1 bilhão de jovens pode estar em risco de perda auditiva. Você que é jovem e pode ter o risco de perder sua audição, cuide, porque se você perder a audição, você vai parar de ouvir esse podcast. Aí eu já tenho uma audiência mínima, e se você ficar surdo, aí minha audiência vai cair mais ainda. Tá entendendo? No YouTube eu nem me importo muito. Minha audiência está no Spotify, ok? Então, cuide aí dos seus ouvidos. Cuide dos seus ouvidos. Para continuar ouvindo esse podcast, seja lá onde for, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon, eu não sei se eu falei Amazon, mas eu não sei se está lá. Provavelmente. Vai lá. Lembra quando seus pais entravam no seu quarto e reclamavam que a música estava muito alta? Segundo um estudo, pedir para baixar o volume não é apenas implicância da sua família. De acordo com uma pesquisa, mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 34 anos. Opa! Quer dizer que eu ainda sou jovem? Eu tenho 33? Eu achava que eu já era velho. Pelo menos eu me sinto velho quando vou dar aula no ensino médio. Né? Parece que eu já sou muito velho, idoso. Mas aqui está dizendo que 12 a 34 é jovem, então eu ainda sou jovem. Né? Tenho mais um ano de juventude. Cadê? De acordo com a pesquisa, mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 34 anos estão em risco de perda auditiva pela exposição e frequências sonoras elevadas. Eu gosto de ouvir podcast, gosto de ouvir música com fone de ouvido, mas quando começa a doer por eu estar ouvindo alto, principalmente rock, né? Ou eu baixo o volume, ou eu tiro e ouço sem os fones. Tá entendendo? Então eu tenho essa preocupação. Eu dei uma pausa porque parece que tem um gato miando no lado de fora. Aí eu acho que é algum gato de casa. Que é com esse novo que tá aqui dormindo nos meus pés. Chiquinha se acalmou e tá dormindo. Com ela é a quinta hóspede felina. Felino. Mas é felina. Com ela é 3... É mais gata do que gato. Então a presença felina tá maior do que felinos.
Aí você entendeu o que quis dizer. As práticas inseguras foram rastreadas com o uso de fones de ouvido, bem como a presença em shows, bares e boates. Para os estudiosos, não é só uma questão de volume, mas também de exposição prolongada, ou seja, o dia inteiro. O dia inteiro. Não tem como aguentar ficar o dia inteiro com fones de ouvido. O pior é que eu dou aula e a moçada do ensino médio o tempo todo com fone de ouvido e eu o tempo inteiro na aula pedindo para tirar os ouvidos, tirar os fones dos ouvidos. Se você é jovem, não fique 24 horas com fone de ouvido, ok? Senão você vai ficar surdo e você não vai poder ouvir esse podcast. Em outras palavras, aumentar o volume do fone de ouvido para evitar o papo do colega de esteira pode ser tão prejudicial quanto frequentar bares e baladas com música muito altas. Os riscos. Essa exposição contínua aos ruídos elevados pode levar à perda auditiva temporária, que se resolve em algumas horas, ou zumbido agudo. Ambos os casos, se agravados, podem gerar danos permanentes na audição. Os pesquisadores ressaltaram, por fim, que os resultados são um alerta sobre a urgente necessidade de governos, indústria e sociedade civil priorizarem a prevenção global de perda auditiva. E com essa... Tá bom, já li quantas matérias? Quantas matérias? 1, 2, 3, 4. Li 4 matérias hoje. Tá bom. Deixa eu ver quanto tempo eu já gravei. Já tá bom. Antes de eu terminar a gravação aqui, mais uma vez, se você ouve no Spotify, confira se você segue esse podcast no Spotify. Confira se você assinou o sininho. Ó. Clicou no sininho aí. Confira se você deu 5 estrelas pro podcast. Vai lá, coloque 5 estrelas. Comente aí no Spotify. Se eu lembrar de colocar a opção de comentar, lógico. E se você ouve aí em outra plataforma, se tiver a função de seguir, siga e compartilhe para o seu melhor amigo. E eu vou ficando por aqui. Agora eu fiquei assustado, porque o meu ouvido tá zumbindo agora. E na matéria falou sobre zumbi. Zumbido. Cadê? Deixa eu... Zumbido. Deixa eu olhar aqui na matéria. Qual é o correto falar? Cadê? Zumbido. É zumbido. Não é zubindo. Nem zubido. É zumbido. Tá ok. Tá bom. E eu tenho que parar de falar tá ok. Senão os caras vão achar que eu sou fã daquele político. Não tem nada a ver. Eu só tô falando. Ok? De novo. Tá bom. Eu vou ficando por aqui. Obrigado você que chegou até o final desse podcast. A gente tá quase chegando no episódio 100. Valeu!